Como primeiro exercício, resolvam essa desigualdade. 5x mais 3 menor que 2x mais 7. Para aquilo será necessário analisar os termos que tem x e, pelo menos, de alguma forma, tem um aqui à esquerda, outro à direita, mas podemos subtrair o 2x à esquerda e 2x à direita, para que esses dois elementos se anulem entre si e, aparentemente, o 2x que estava à direita resulta à esquerda com sinal negativo. Mas isso faz com que 5x menos 2x resulte em 3x e, portanto, esteja o número 3 menor que 7, ou 3x mais 3 menor que 7. A ideia será passar esse 3x de alguma maneira, eliminá-lo do canto da esquerda. Portanto, subtrai-se à esquerda o número 3. E à direita também o número 3, mantendo viva essa propriedade da ordem. A ordem continuará a ser a mesma. Subtrai-se em ambos cantos pelo mesmo número, ou soma-se em ambos cantos pelo mesmo número. Só que à esquerda, 3 menos 3, 0, e 7 menos 3, 4. Agora, 3x menor que 4. O 3 está multiplicando, e se divide-se a ambos cantos por 3, 3 vezes 3, 3 dividido por 3 é equivalente a unidade, só que a direita resulta em 4 terços. Isso implica que x seja menor que 4 terços para resolver a desigualdade inicial. Se me faço entender com esse exercício, prossiga-se com o próximo. Analise o sinal desse termo, x mais 3 e x menos 2. Para aquilo, representa-se na reta o primeiro elemento, que é o numerador, x mais 3. Em relação ao zero, teria-se algum valor, ou em relação ao seu resultado ser zero, qual deveria ser o valor de x para que, somado 3, seja 0? A resposta é bastante intuitiva. X tem que valer menos 3. E se x vale mais que menos 3, a direita representaria-se valores positivos do resultado. Por exemplo, se x vale 2 negativo, menos 2 mais 3, 1, portanto é positivo. E se x vale menos que menos 3, valerá, todos os resultados serão de sinal negativo. Isso para o numerador. Agora para o denominador. Nesse caso, qual será o valor de x de tal maneira que essa expressão seja 0? Bastante intuitiva, terá que ser 2 positivo. E se x é maior que 2, os resultados serão positivos, e menor que 2, os resultados a serem obtidos serão negativos. Agora vamos analisar a razão, a divisão entre esses dois termos, ou, dito formalmente, o quociente do primeiro com o segundo, numerador e denominador. Há que considerar esses valores críticos, de alguma maneira chamá-los assim para distingui-los, aonde o numerador é 0 e onde o denominador é 0 também. Só que dividir por 0 não se pode fazer. Dividir por outro número, sim, mas dividir por 0 quando x seja 2, nunca jamais se poderá fazer. Portanto, não existe matematicamente a representação desse elemento. Sim, o numerador poderá ser 0, não há problemas, porque 0 dividido por um número, 0. Sin embargo, o número dividido por 0 não existe matematicamente, e essa linha que passa representa a negação da existência de algo. Nesse caso, a existência pode representar matematicamente esse E de existência. Assim como tenho proibido deixar o carro e tenho o P com uma marca, com esse traço, então nesse caso tem-se a negação da existência. Mas vamos analisar, já com esses dois pontos críticos, a direita do 2, pelo menos é positivo com positivo, tem-se o sinal... A esquerda do menos 3, tem-se a região negativa, dividido por uma região de números negativos, então será o resultado positivo. À direita do número 2, uma região de valores positivos divididos por outros positivos serão positivos, e intermediamente tem-se uma região de valores do numerador positivo, denominador negativo, o resultado será negativo. Ou seja, que haverá uma transição de números positivos
por 0 os negativos, e aqui alguma representação que não existe, e posteriormente números positivos. Se me faço entender com a análise desse sinal para essa expressão, vamos analisar a seguir essa desigualdade, na qual tem-se o numerador 2x mais 1 dividido por x menos 4 menor que 0. Em outras palavras, para quais valores de x essa expressão é negativa, pois é menor que 0. Haverá que expressar primeiramente o numerador e qual será o valor de x de tal forma que seja 0 o numerador. Seria equivalente a um meio negativo, pois à direita desse meio negativo será valores positivos e à esquerda os valores menores que menos um meio, ou valores a serem obtidos serão negativos, menores que a própria informação nula, 0. O denominador, por sua vez, quando x vale 4, representaria-se a imagem ou esse resultado equivalente a 0. Ou seja, se x é maior que 4, os resultados são positivos, e se x é menor que 4, os resultados a serem obtidos para o denominador serão negativos. A razão ou quociente do numerador com denominador, tendo esses pontos críticos, vamos analisar primeiramente a região menor que menos 1 meio. E nesse caso, há que considerar que sobre o valor 1 meio negativo, o numerador é 0, mas o denominador tem um valor negativo. Mas enfim, representa-se como um 0. Sin embargo, quando avalia-se essa expressão para x igual a 4, o denominador é equivalente a 0 e não existe matematicamente a sua representação. Vamos analisar, agora sim, permitam-me continuar com esse intervalo menor que menos 1 meio. Em ambas expressões fornecem números negativos e a razão de dois números negativos é um positivo. À direita do 4, uma região positiva, o quociente das duas é positivo. E a divisão da região intermédia entre menos 1 meio e 4, positivo com negativo, dividindo, tem-se uma região negativa, ou seja, que por isso que está amarela, porque é a região da resposta. Valores de x que estejam entre menos 1 meio, mas que não poderão ser menos 1 meio, porque exatamente em menos 1 meio é 0, e não poderão ser x igual a 4, porque não existe a sua representação. A resposta poderia expressar-se, por enquanto, alternativamente, mediante esse conjunto de desigualdades. X maiores que menos 1 meio e x menores que 4. Esse seria o intervalo de solução para essa expressão. Se me faço entender com essa ideia, vamos analisar outro exercício. Resolver a desigualdade. Nesse caso, tem-se o numerador 3x menos 1 e dividido por x mais 2. Maior ou igual que 5, mas nessa situação é diferente, não é maior ou igual a 0. Não é o sinal maior que 0, positivo menor que 0, negativo, é maior a um valor, 5. Para descrever melhor essa desigualdade, pelo menos poderíamos tentar fazer que a parte da direita esteja multiplicada por o número 1. Mas o número 1 bastante astuto para que compartilhe o mesmo denominador. E nesse caso, x mais 2 dividindo e x mais 2 multiplicando. Não há problema algum, pois multiplicou-se por o número 1. Mas, aplicando a propriedade distributiva, o 5x expressaria-se, na hora de eliminar os parênteses, e 5 vezes 2, 10. Passando esse elemento completo à esquerda, em comum existe está seu denominador. Portanto, a direita ficaria nada, porque o elemento completo foi para a esquerda. O denominador é x mais 2, daquilo que já estava 3x menos 1, e daquilo que passou à esquerda com um sinal invertido, 5x mais 10, menos 5x menos 10. Mas nesse caso, poderiam operar-se os termos similares, os que têm o elemento x. 3x menos 5x forneceria menos 2 vezes x, e menos 1 menos 10, equivalente a menos 11. O número negativo está presente, mas
Para simplificar melhor ainda esse fracionário ou esse quociente entre esses dois termos, poderia multiplicar-se por menos 1. E quando isso acontece, em ambos cantos da desigualdade, a ordem muda. Pois se esse termo era negativo vezes esse elemento, resultará maior do que estava à direita. E se era menos 3 negativo vezes menos 1, resultaria 3 maior que menos 1. A escrita poderia ser expressa melhor. E nesse caso, uma inversão de ordem na desigualdade, permitindo, ao final, ter uma escrita um pouco mais simples, uma desigualdade na qual seja analisada o sinal. Por exemplo, para ser analisada o sinal desse elemento, poderíamos já ter expressa a reescrita e analisar o seu numerador quando será 0 o seu valor de saída, quando x tem o valor equivalente a negativo, você está somando com 11, menos 11 meios. Quando for maior que menos 11 meios será positivo e menor que menos 11 meios negativo. Para o denominador x mais 2 será 0 justamente quando x vale menos 2. 11 meios é 5,5 negativo. E menos 2, por mais que seja negativo, é maior que 5,5 negativo. Por isso que se expressa à direita. Mas se o x para esse denominador for maior que menos 2, por exemplo, menos 1, menos 1 mais 2 igual a 1 positivo. Tem-se uma região de positivo, se for menor que menos 2, negativo. O quociente, com esses valores críticos, sabe-se que 0 dividido por um número negativo será 0, mas que um número dividido por 0 nunca jamais poderá expressar-se matematicamente. E agora valerá a pena analisar o quociente, a razão entre esses números, dado os pontos críticos da descrição. Menores que menos 11 meios serão, portanto, positivos, pois a razão entre negativo com negativo. Maiores que menos 2, a razão de números positivos expressaria-se positiva também. E a razão de número positivo com um conjunto de números negativos teria seu intervalo, no qual satisfaria essa informação menores que 0, ou seja, que a solução poderá expressar-se e sendo menor ou igual que 0, nessa desigualdade, nesse conjunto de duas desigualdades, mediante valores de x maiores iguais que menos 11 meios e menores que menos 2. Se me faço entender com essa informação, deixo-lhes uma execução, e nesse caso, para essa desigualdade, analisa em casa, com paciência, revisando o vídeo, como poder expressar o intervalo solução de x para esse quociente. X dividido por 2x menos 3, mas que seja menor ou igual que 3. Haverá que fazer os mesmos processos muito similares, zerar à direita ou à esquerda e analisar o sinal. Essa é a dica. Mas permitam-me expressar-lhes uma informação importantíssima. Como fazer a preguiça matematicamente ou com abstúcia? E nesse caso, o principal e particular, não simplesmente enchendo nossa pança, nossa barriga de muita comida, mas sim com fatos matemáticos. Para aquilo, suponha-se que há um número A qualquer. Pensem em algum nesse momento e escrevam numa folha. E talvez haja que fazer a soma consecutiva desse elemento consigo mesmo, um conjunto de vezes n. Como expressar essa soma consecutiva de n vezes A? Seja A o número de ovos que tem numa caixa de uma dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias, 4 dúzias. Quantas dúzias haveriam n vezes? A resposta, mais que simples matematicamente, expressa-se mediante a multiplicação, sendo n o número de vezes que repete-se a informação A. A multiplicação é a maneira astuta de fazer a preguiça de somar o número
consigo mesmo, um conjunto de n vezes. Seja essas n vezes 1 milhão de vezes, ninguém tem a paciência para fazer essa soma, mas sim, referente à multiplicação, o resultado sai muito fácil. Por exemplo, o conjunto de 3 vezes A mais A mais A, somado com 4 vezes A. Nossa intuição nos diz já, de fato, a resposta. Nós vamos analisá-la em conjunto, 3 vezes A para a primeira parte, mais 4 vezes A para essa segunda parte. Em evidência, ambos termos têm a mesma informação A, e, portanto, poderia associar-se a ambos termos mediante esse fator em evidência A, e 3 mais 4 é a soma de dois números naturais, que resulta em 7, ou seja, aquilo que a nossa intuição nos tinha já previamente preparados. 7 vezes é a soma da quantidade de A expressa nessa linha. Mas não é a única preguiça que se pode fazer matematicamente. Por exemplo, seja o mesmo número A multiplicado consigo mesmo uma quantidade de n vezes, mas em multiplicação. Como poder resumir essa escrita agora na multiplicação? A resposta é o que se conhece com essa pequena grafia n, o número de vezes, elevado à potência n. Ou seja, A representa a informação, o que conhece-se como base, elevaria-se à potência n, que representaria o número de vezes que na multiplicação A repete-se consigo mesmo, para multiplicar-se e obter o resultado. Ou seja, que se for 3 vezes em multiplicação, ou 3A vezes A, 3 vezes, e multiplica-se com A vezes A vezes A vezes A 4 vezes, teria-se pela primeira parte a terceira potência, aqui vai o símbolo de vezes, não o símbolo de mais, vezes a quarta potência. E sendo a mesma base A, as potências somam-se, mas A é o fator comum de ambos termos, tendo presente que aqui é o símbolo de multiplicação. Os números naturais, 3 mais 4, somam-se, implicando que seja a base A potência 7. E, de fato, quantas vezes A está expresso em multiplicação? Tirando os parênteses, seria um conjunto de 7 vezes. E é a resposta obtida. Por exemplo, outro caso de simplificação seria o que, por extenso, esses números denotam. 4 milhões dividido por 2 milhões. Perdão, 4 mil dividido por 2 milhões. 4 mil, 4 vezes 1000, 2 milhões, 2 vezes 1 milhão. Mas ensina-nos a simplificar zeros por algum motivo e, portanto, ficaria 4 dividido por 2.000. O 4 é múltiplo de 2, então ficaria uma simplificação de 4 por 2, ou simplesmente 2 dividido por 1000, ou 2 milésimas, 0,002 em decimais. Haveria outra forma de poder expressar esse fracionário? E de fato sim. A notação científica justamente vem a calhar para denotar por que simplificam-se esses 3 zeros à toa. A resposta é muito simples. Se expressa-se os mesmos números na notação científica, tendo presente a ordem de grandeza. 4 vezes 1000, 4.000. 2 vezes 1 milhão, a quantia de zeros, ou a quantia de vezes 10, que tem-se que multiplicar-se entre si para chegar ao 1 milhão, e 10 multiplica-se 6 vezes consigo mesmo para obter 1 milhão, vezes 2, 2 milhões. Mas o que acontece se deseja-se passar o que está no denominador para o numerador? Pois além de simplificar 4 com 2 em forma direta, sendo 2, a única maneira é multiplicar por um número 1 bem astuto, e nesse caso seria o número recíproco dessa potência 6, ou seja, dessa potência menos 6 e dessa potência menos 6 multiplicou-se por um número multiplicou-se vezes 1, não há diferença alguma. Só que quando isso se faz, a multiplicação de dois fracionários é direta e os dois denominadores têm a mesma base, as potências somam-se entre si, ficando dessa potência 0, equivalente a 1, mas ninguém escreve o denominador 1.
E o numerador ficaria 2 vezes esse elemento, na base 10, potência 3, vezes o outro seguinte elemento, na base 10, potência 6. As potências somam-se entre si. 3 menos 6 é justamente aqui nessa diferença que radica a simplificação de 3 ordens de grandeza. Portanto, observa-se que ambas escritas são iguais. De forma simplificada, tem-se ou número 2 milésimas ou 2 milésimas na notação científica. Por exemplo, se fosse esse número 5 potência 23 dividido por 5 potência 21, como diabos expressar essa razão ou esse fracionário? A resposta é muito simples. Tem-se um conjunto de 5 vezes 5 vezes 5, 21 vezes. E no numerador, de 5 vezes 5 vezes 5, 23 vezes. Só que 23 é maior que 21 vezes... Perdão, é maior que 21 em duas informações, o número 2. Ou seja, que há 21 vezes 5 vezes 5, e portanto tem esses 23. Simplificam-se o 21 vezes no numerador com o denominador, e a resposta será 1 vezes 5 vezes 5, equivalente a 5 ao quadrado dividido por 1, que é equivalente a 25. Se me faço entender com esse exemplo, mas não é o único. Também, igualmente, poderia simplificar-se, tendo presente que 23 é equivalente a 21 mais 2. E a multiplicação associa-se na potenciação mediante essa soma das potências. Ou seja, que essa potência mais 2 seria equivalente a multiplicar a base com a potência 2. E o 5, a potência 21 com 21, simplificam-se, pois é basicamente multiplicar pelo número 1. Ou seja, que a resposta seria 25. Mas não é a única maneira de poder só simplificar. Por exemplo, tem-se 5 potência 23 e 5 potência 21, mas se multiplica-se por um número 1 bastante astuto, que nesse caso seria 5 potência menos 21 e 5 potência menos 21, nada de errado há, mas a multiplicação aqui é bem direta, implicaria que a soma das potências 21 menos 21 seja 5 potência 0, e no numerador a diferença é 5 ao quadrado, e 5 potência 0 é a unidade. A resposta, mais uma vez, tem-se 25. Ou seja, a alternativa será uma escolha pessoal. Há 3 maneiras diferentes, talvez haja outra mais, mas é uma escolha de cada quem. O processo final será o mesmo resultado. Se me faço entender com aquilo, vamos analisar o exemplo número 2. Nesse caso, 16 a potência menos 3, mas uma potência fracionária menos 3 quartos. Como expressar-se esse termo que está aqui? Para aquilo, poderíamos passar esse sinal negativo, de alguma maneira transformá-lo positivo, mas haverá que pagar o preço de ter um mero número a ter um fracionário, pois o sinal muda de negativo para positivo, mas vai ou iria para o denominador. 16 a potência 3 quartos. Como expressar aquilo? 16 é equivalente a 2 a potência 4, que por sua vez estaria elevado à potência 3 quartos. Só que as potências operam de forma direta a multiplicação, ou 3 quartos vezes 4 dividido por 1. Você poderia expressar aqui um 4 dividido por 1. Então seria 4 vezes 3 quartos é equivalente a 3. E a base 2, a potência 3, é equivalente a 8. Ou seja, que esse elemento que está aqui é equivalente a 1/8. Se me faço entender com esse exercício, vamos para o próximo. O exercício número 3. 2 termos. E nesse caso, x mais 3 vezes 4x menos 5. Haverá que aplicar a propriedade distributiva para esse primeiro elemento, agora com a coloração amarela, no qual x multiplicará o primeiro e multiplicará o segundo, e, portanto, tem-se também 3 multiplicando o primeiro e multiplicando o segundo elemento. Mas, nesse caso, distributivamente, x agirá sobre 4x, sendo 4x quadrado, x com 5 negativo, menos 5x, 3 com 4x, mais 12x,
e 3 menos 5, menos 15. Alguns elementos são parecidos, por exemplo, têm a mesma base x, a mesma potência. A primeira potência, menos 5 mais 12, será equivalente a 7x. E 15 continua sendo essa informação.